O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa discussão de hoje, a nossa jornada de hoje, até 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe o programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp, interagindo, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, 973350038. 12:01, pessoal, eu sou o Mauro Friesman. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos temas por aqui propostos. Apresento também o doutor Márcio Coelho, advogado previdenciário. Doutor Márcio, boa tarde, seja bem-vindo com a gente. Mauro, muito obrigado pela oportunidade que você me concede. Boa tarde aos palestrantes. Estamos aqui com um bate-papo informal sobre assuntos que interessam uma grande parte da nossa população. Num cenário de baixo desemprego, os salários deverão voltar a crescer no Brasil em 2023, após 2 anos seguidos de queda. De acordo com a consultoria Tendências, a previsão é de alta de 3,9% nos ganhos neste ano, o que representa um importante sinal de recuperação do estrago provocado pela pandemia. A projeção para os salários tem como base o rendimento real no trabalho principal, calculado pela PNAD contínua. Se considera, portanto, as transferências do Bolsa Família, benefícios previdenciários e outras fontes de renda, embora eles acabem tendo reflexo indireto nos salários. Doutor Márcio, portanto, a expectativa aí, os salários devem voltar a crescer em 2023, a partir desses dados apresentados pela consultoria Tendências, tudo isso publicado no jornal Estadão de hoje. Sua percepção? Alegria que eu vejo, né? O Brasil está se movendo para frente depois de muito tempo, né? E está havendo um ganho salarial. Isso implica numa atividade industrial maior, como também o agronegócio. Então, tudo está sendo movimentado e se reflete nesse aumento salarial que está sendo proposto aí pela primeira vez em muitos anos, né? Nós tivemos aí a questão da pandemia, nós tivemos aí uma série de questões, e pela primeira vez a atividade econômica do Brasil começa, de fato, a crescer e se reflete nos salários. Isso é muito importante. Então, nós temos a locomotiva puxando todos esses vagões, né? Nesse momento, é importante cuidar da locomotiva, né? Não trazendo leis que distribui, porque no Brasil é um pouco assim, né? Em casa onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então, a locomotiva andando vai gerar um aumento salarial que, por sua vez, vai repercutir de uma forma positiva na população em geral. Então, é importante isso, principalmente isso, que o governo atente para que a economia está, de fato, funcionando e a preserve dessa forma. Não mexa na locomotiva. Apesar da suspensão do julgamento do recurso sobre a revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, agora no dia 15, o INSS começou a responder aos pedidos para correção dos benefícios, mas tem negado as solicitações. E com qual alegação? Diz que o processo ainda não transitou em julgado. Muito bem. O caso foi julgado em dezembro do ano passado pelo STF, mas o INSS recorreu da decisão. Então, é esse recurso que está em andamento aí. A chamada revisão da vida toda proporciona aos aposentados a possibilidade de incluir no cálculo da aposentadoria os salários anteriores a julho de 1994, com o objetivo de aumentar o valor do benefício. Então, vamos aqui entender o que é que está acontecendo. Doutor Márcio Coelho, no dia 15, o ministro Zanin pediu vista, né, naquela retomada do julgamento do recurso do INSS. Ele tem prazo para devolução, tem prazo para andar isso? Como é que fica daqui para frente? Prazo, sim. Ele observa um prazo que é concedido e, nesse prazo não muito longo, ele deve apresentar o voto dele, né? O que está acontecendo? A revisão da vida toda foi garantida a todos os aposentados que teriam direito a ela. Porém, o INSS entrou com um recurso chamado embargos declaratórios. Esses embargos declaratórios, ele procura modular a decisão da revisão da vida toda. O que é isso? A modulação significa como que será feito o cálculo,
da atualização desse benefício e, principalmente, quando que será concedido essa revisão. O que acontece? No fundo de garantia, quando da revisão do fundo de garantia, a discussão do índice de correção, o Supremo deu a partir da data da aprovação, a partir da data do julgamento, impedindo, assim, a retroatividade, né? Então, isso está sendo discutido agora. O ministro Alexandre de Moraes determinou a sustação do processo, né, para que sejam discutidas essas questões. Isto pode modificar e muito a decisão da revisão da vida toda, impedindo, por exemplo, a retroatividade ou a modificação do cálculo para menor, né? A expectativa é muito grande. Nós tivemos a Rosa Weber já dando o voto dela, tivemos também o Alexandre de Moraes. A Rosa Weber já impediu a retroatividade. Ela fala que a revisão da vida toda deve ser concedida a partir da data do julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Já o ministro Alexandre de Moraes já tem uma postura mais radical, digamos assim. Ele só está concedendo a revisão a partir da data do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a grande expectativa é essa retroatividade, se vai ser concedida ou não, porque é aí que está o cerne da questão, é aí que está a esperança de milhões de aposentados, né? Então, fica aqui a esperança e talvez até a ansiedade de milhões de aposentados em relação à revisão, porque já com a reforma da Previdência do Bolsonaro, já houve um corte significativo nos benefícios e ninguém vai discordar disso aqui, porque é a verdade. Então, ao menos que se conceda a revisão da vida toda, que é mais do que justa, e se conceda de uma maneira que atenda à esperança e o direito dos aposentados. Agora, de qualquer maneira, a revisão da vida toda, ela precisa ser bem observada. Ela não é para todo mundo. Primeiro, a regra pode pedir a revisão da vida toda quem se aposentou a partir de 2013. E também tem que ver se os salários dessa pessoa anteriores a 1994 eram muito baixos, se as contribuições eram muito baixas, não vai valer a pena o cálculo da revisão da vida toda. Fica melhor a partir de 1994 para cá. Ou seja, é preciso ter um trabalho aí com o advogado previdenciário para poder fazer os cálculos direitinho, correto? Correto. Há necessidade de um cálculo do contador. O contador vai recalcular a aposentadoria da pessoa considerando as contribuições anteriores a 94, porque essa é a questão. Se a pessoa teve boas contribuições anteriores a 94, o benefício vai subir. E, nesse caso, então, estará fundamentada a ação com a proposição, juntamente com o cálculo do contador, para que entre na justiça. Se o contador disser que não vale a pena, que o benefício resultará inferior, então, sim, aí as pessoas estarão excluídas. Há necessidade do cálculo do contador, sim. Já dá para prever, doutor Márcio Coelho, o trânsito em julgado, ou seja, a partir do momento que o ministro Zanin fizer a devolução e proferir o seu voto, como é que isso deve caminhar para o fim do julgamento desse recurso, desse embargo declaratório colocado aí pelo INSS? Então, são 11 ministros que vão julgar. Nós temos aqui já 2 que julgaram, o ministro Zanin pediu a vista ao processo, e isso deve demorar não deve demorar muito, não. Ele tem um prazo para devolver. E aí vai ser julgado pelos demais ministros sucessivamente. Vamos ver se, de fato, dessa vez, o aposentado será atendido ou não. O ritmo de crescimento dos benefícios do INSS, olha só, pessoal, isso vai exigir uma nova reforma da Previdência já no próximo governo, mostra um estudo com base nos dados do censo de 2022. Segundo o levantamento, o avanço dos pagamentos de aposentadorias e pensões foi 3 vezes a expansão da população brasileira nas últimas 4 décadas, uma tendência que deve se manter pressionando as contas públicas. E esse descompasso é resultado do envelhecimento da população e da informalidade, que faz com que haja cada vez menos jovens contribuindo para sustentar a Previdência. Então, Pedro Horta e doutor Márcio, ambos aqui, quem fala primeiro, nova reforma da Previdência à vista? Não, né? Esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que as contas do INSS precisam ser auditadas.
O que está acontecendo? Por exemplo, o INSS paga um benefício social, nada mais justo, mas essas pessoas que recebem benefício social não contribuem para o INSS, ou pouco contribuem e entram no sistema. Então, o INSS paga benefícios sociais, e cada vez esses benefícios estão mais crescentes por conta da dificuldade econômica, mas não há uma contraprestação. O INSS tem que voltar para as pessoas que contribuem a vida inteira. Não pode ter na conta do INSS outras questões que podem ser importantes, mas que, para manter o sistema, tem que apenas pagar aqueles que contribuem. E o governo que arrume uma outra conta para pagar os benefícios sociais. E assim não dá mesmo. Não é possível. Poucas pessoas contribuem e muitas usufruem do sistema. O que acontece? O sistema empobrece. E aí nós vamos para uma outra reforma da Previdência e nós já sabemos o que vem pela frente, né? O ditado é: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, porque a gente tem 5 minutinhos. O doutor Márcio está falando, então eu já vou com a sua pergunta aqui, que vem do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui pela participação sempre. Ele quer saber, doutor Márcio, em que medida a inteligência artificial poderá interferir nos direitos trabalhistas e consequentes direitos previdenciários. Então, essa é uma grande questão ainda. A inteligência artificial é uma coisa nova, né, que está ingressando agora no conhecimento de todos, né, e muito se fala sobre a inteligência artificial, dizendo que vai eliminar algumas profissões, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é uma coisa que é um olhar para o futuro. Não é para agora isso, entendeu? Então, precisamos ver que forma a inteligência artificial entrará na distribuição dos benefícios do INSS. Isso é uma coisa para o futuro. Não há nada de concreto no momento. Doutor Márcio, tem uma pergunta aqui, muito rapidamente, que era para o Tutílio, só que ele não está mais aqui com a gente, perdemos a conexão. A Alice Couto, no Instagram, quer saber se legalmente o INSS tem um limite de tempo para responder aos pedidos de aposentadoria ou de revisão, em 5, 10 segundos no máximo, para a gente poder encerrar, doutor Márcio. Pois é, Alice, deveria, mas não tem. Na verdade, existe mais de 800 mil pedidos de auxílio-doença, aposentadoria. O INSS está sobrecarregado. Infelizmente, essa regra não vale. Bom, pessoal, vamos colocar um ponto final nessa nossa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, agradecendo a vocês todos pela presença, em nome de toda a nossa equipe.